Para um instante e pensa, por que continuamos a segurar o que já não nos faz sentido? A verdade é simples. Quando algo é forçado a ficar, deixa de ser conexão. Mas e se o caminho não for segurar? E se na verdade for aprender a soltar? No vídeo de hoje, vamos juntas explorar como voltar a esse lugar, sem esforço, sem peso e sem apego. Olá, meu nome é Hilda, muito prazer, seja muito bem-vindo a este cantinho especial, onde falamos crescimento pessoal, fé e bem-estar com muito propósito. Olha, existe uma coisa que quase toda a gente faz, sem a perceber. Quando algo é importante para nós tentamos o quê? Manter isso sobre o quê? Sobre uma vigilância constante, certo? Não porque seja necessário, mas porque parece que assim fica muito mais seguro. O problema é que isso cria um efeito muito estranho. Quanto mais atenção constante tu dás a algo, mais isso ocupa o teu espaço mental. Não porque seja grande, mas porque está sempre ali presente. E isto, olha, aparece em coisas muito simples do nosso dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que acabou de enviar assim uma mensagem importante, em vez de seguir a vida dela, vai voltar o quê? Ao telemóvel, vezes sem conta. Não porque haja uma resposta nova, mas porque sente necessidade de confirmar que ainda está tudo ok, como deveria estar. Ou alguém, por exemplo, que tomou uma decisão qualquer e depois passa o resto do dia a revisitar essa decisão, olha, na sua cabeça, como se tivesse de garantir que não deixou, olha, escapar nada. Mas repara no detalhe, não é o acontecimento em si que pesa, é o hábito de voltar constantemente ao mesmo ponto. E quando isso acontece, nada realmente descansa. Nem a situação e muito menos o nosso pensamento. Mas quando paramos de interferir o tempo todo, não perdemos o controle. Ganhamos espaço para outras coisas. Olha, esse espaço é fundamental e ele muda a forma como tudo se organiza dentro de ti. E há outro detalhe aqui. Quando tu tentas manter tudo ali seguro o tempo todo, não deixas espaço, olha, para mais nada. É como se tivesse sempre, olha, as mãos ocupadas. E mãos ocupadas não conseguem o quê? Receber, certo? Por exemplo, vamos cá. Há pessoas que estão sempre a rever o que já têm, mas nunca estão disponíveis para algo novo. Não porque não exista, mas porque já não há espaço. Onde é que tu estás tão ocupada ou ocupada a manter que já não tens espaço, olha, para receber? A verdade, meus amigos, é que existe aqui uma lógica que quase toda a gente aprende sem questionar. Se eu tiver mais, então fico mais seguro. Se eu guardar mais, então fico mais estável. Se eu controlar mais, então nada sai do lugar. À primeira vista, parece fazer sentido, certo? Mas na prática não funciona assim. Porque há pessoas que têm muito e continuam sempre em modo preocupação constante. Enquanto há outras pessoas com muito pouco que vivem na leveza que não combina com a lógica normal. Então a questão não é quanto tens, é a forma como estás a lidar com o que tens. E aqui entra uma inversão muito simples. Em vez de ter e guardar para me sentir seguro, existe outro princípio. Confiar e partilhar para viver com mais liberdade. Mas há aqui uma coisa curiosa, muito curiosa. A maioria das pessoas, ela acredita que precisa de quê? Ter tudo, olha, super alinhado antes de conseguir descansar. Mas se reparares bem, esse momento nunca chega, não é verdade? Por
Porque assim que uma coisa fica, olha, resolvida, aparece outra, e outra, e mais outra, certo? Agora pensa nisto, de forma muito simples. E se o problema não for falta de resolução, mas sim a necessidade constante de estar a resolver? Porque há um padrão invisível aqui. A pessoa até acredita que a tranquilidade vem quando tudo está garantido. Mas, na prática, ela só aprende a viver quando para de depender disso. Então, há aqui um exemplo muito simples no nosso dia a dia. Alguém que só consegue desligar quando tem tudo realmente, olha, check, feito, casa organizada, tarefas concluídas, tudo no sítio. Mas basta surgir uma coisinha fora, olha, ali do seu plano e ela já não consegue parar. Ou seja, não é a vida que impede o descanso, nada disso. É a condição que a pessoa criou para poder descansar. E se reparares, até na natureza isso já foi resolvido. As aves do céu não vivem a tentar garantir tudo antes de viver, certo? E os lírios do campo não estão em esforço constante para existir. Isto não é sobre falta de responsabilidade, é sobre confiança na forma como a vida já nos sustenta. E quando aplicamos isto ao nosso dia a dia, a diferença não está em fazer menos, está em deixar de viver dependente do controle total. E isto muda tudo, porque a vida nunca vai estar 100% alinhada. O que é que tu estás à espera que fique realmente resolvido para finalmente conseguires parar? Eu estou aqui a dar pitacos, mas agora vamos tornar isto na prática. Sem teoria, sem um discurso aqui muito bonito. Porque existe aqui uma diferença muito grande entre duas pessoas. Enquanto uma vive no automático, a outra vive com intenção. Por exemplo, a maioria das decisões que tomas não são pensadas, certo? São repetidas. Enquanto não mudares isso, vais continuar o quê? A cair no mesmo padrão. Por exemplo, vamos cá te dar um exemplo. Quantas vezes já disseste, a partir de agora vou fazer diferente? Pois é, e passado pouco tempo, o que é que vais fazer? Estás exatamente a fazer o mesmo. Acontece, até acontece comigo, porque não é a falta de capacidade, é a falta de interrupção neste padrão. Então aqui é muito simples. Primeiro, vamos parar antes de agir. Nem que seja, olha, por 5 segundos. Só isso já quebra o automático. Segundo, começar pequeno. Não tentar mudar tudo de uma vez só. Mudar uma reação, uma escolha, uma resposta. Terceiro, observar. Mas observar mesmo. Sem justificar, sem explicar, sem inventar aquelas desculpas. Só ver o que estamos a fazer. Porque quando tu começas a ver, olha, com clareza, o comportamento muda sozinho. Agora responde-me a isto. Em que área da tua vida tu já sabes exatamente o que estás a fazer, mas continuas a repetir na mesma? Meus amigos, muita gente pensa que o maior problema é realmente perder as coisas, mas raramente é assim que começa. Primeiro, perde-se outra coisa, clareza. Quando deixas de ver com clareza, começas a gastar energia no sítio errado. Pensas demais no que não precisas. Mexes no que já estava resolvido. E voltas ao que já devia de estar o quê? Fechado. E isso vai consumindo tempo. Atenção, decisão. E quando deres por ti, não é o que faltou capacidade. Faltou-te foi direção.
Onde é que tens estado a gastar energia sem qualquer retorno real? Então vamos voltar lá ao início. Para de segurar o que não é teu. Porque no fim não é sobre perder ou manter. É sobre perceber uma coisa muito simples. Há coisas que melhoram quando são cuidadas e há coisas que melhoram quando realmente deixamos de mexer nelas o tempo todo. E talvez o ponto não seja fazer mais, nem tentar acertar mais. Talvez seja simplesmente isto: parar de interferir onde já não precisas. Agora diz-me, o que é que na tua vida já estava resolvido, encaixadinho na gaveta, mas tu ainda continuas a mexer? E talvez isto te dê clareza, porque há um tempo de guardar e tempo de deitar fora. Mais uma vez, se esta conversa tocou o teu coração, guarda-o e partilha com alguém que também o precise de ouvir isto. E lembra-te, se Deus, através dos meus lábios, falou contigo hoje, olha, não ignores. E quando o barulho do mundo for demasiado forte, o que é que nós fazemos? Isso mesmo. Respiramos fundo, sorrimos com a esperança e confiamos no nosso Deus, claro. Deus te abençoe, Deus te ama e eu também. Um beijinho muito grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, beijinhos!